Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Graça e paz, queridos. Amados, é preciso ser cuidadoso, é preciso manter todo o cuidado para apresentar, abordar um conceito sobre como sujeitar as autoridades seculares. Às vezes nós pensamos e questionamos a este respeito de sujeitar, de obedecer às autoridades, e nós questionamos e até nos perguntamos onde e quando não podemos e nem devemos sujeitar as autoridades seculares. Nós iremos mais uma vez, rapidamente, fazer a leitura do verso 1 e do verso 2 do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. Por gentileza, se você puder abrir, abra aí, por favor, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. O apóstolo Paulo escreve dizendo: rogo-vos, pois, amados irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. No verso 2, o apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis. Notem, observe bem o que Paulo orienta nesse verso 2. Não vos conformeis com o sistema desse século, deste mundo, com aquilo que vai de contramão à vontade de Deus, que vai chocar com os princípios bíblicos, dirigido principalmente para a família e para a igreja. Portanto, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, antes de fazermos a leitura, que é o texto base que nós estamos trabalhando nesse estudo, como deve ser o nosso comportamento, o nosso relacionamento como cristão, em submissão às autoridades seculares. Queridos, é interessante que o crente tenha um relacionamento adequado com a sociedade e particularmente com o governo. Mas observe no verso 1 e 2, que nós já estudamos, que Paulo escreve no capítulo 3 da carta aos Romanos. Ele diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Deus instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenança de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Queridos, no verso 3 e o verso 4, o apóstolo Paulo escreve dizendo: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faça o bem e terás louvor dela. No verso 4, Paulo escreve: visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem.
Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Queridos, entretanto, ou posteriormente, esta convicção da sujeição às autoridades, de obedecer às autoridades, possa causar uma grande discussão e críticas entre nós cristãos, entre nós crentes. É dever nosso. Nós compreendemos que o apóstolo Paulo deixa claro que é o dever nosso obedecer por questão de consciência. Até porque o apóstolo Paulo deixa claro e que a gente entenda de que as autoridades foram instituídas por Deus. E reitero o que nós falamos na aula passada, no estudo passado, de que o governo, seja ele qual for, onde for, ele foi chamado para buscar, trazer o bem-estar de todos, principalmente dos mais necessitados. Queridos, contudo, eu considero, ou podemos considerar, que o crente não deve concordar e participar daquilo que consideramos contrário aos princípios bíblicos, contrário à palavra de Deus. Essa, de fato, é a minha compreensão em particular, diante do que o apóstolo Paulo ele apresenta desses 7 versos que fala diretamente do relacionamento do crente com as autoridades. Queridos, é notório considerar aqui, para uma compreensão melhor, de que o princípio do apóstolo Paulo, ele apresenta de que para se relacionar com o governo secular, é essencial a ordem de que Deus é soberano, de que Deus está acima das autoridades. Obviamente, se elas foram instituídas por Deus, é óbvio, lógico, de que Deus está acima da autoridade ou das autoridades. Queridos, mas frequentemente as questões não são bem delineadas. Será que Romanos 13, de 1 a 7, significa que não podemos levantar a nossa bandeira, reitero aqui, a bandeira da nossa fé, a bandeira da nossa família, a bandeira da nossa igreja, que é a Igreja de Cristo, a bandeira da ética, da moral, diante de leis que possam trazer o mal-estar
para as nossas famílias, para a Igreja de Cristo? Queridos, dessa forma, o apóstolo Paulo, aqui no contexto, ele é cuidadoso ao apresentar o argumento de que Deus ordenou o governo. Por outro lado, queridos, não que Deus tenha ordenado aqui um governo em particular. Nós estamos dizendo aqui que Deus que ordenou que o presidente, que o prefeito, que o governador fosse eleito, não. Nós estamos dizendo aqui que Deus ordenou as autoridades, que as autoridades sejam competentes e estejam debaixo da soberania de Deus. De que as autoridades compreendam de que Deus está acima de tudo. Queridos, observe, embora a obediência a Deus deva sempre tomar a precedência, podemos frequentemente nos achar em um dilema moral, onde isto está certo, isto está certo, coloca-se de forma bem definida, em contraste com o bem definido. Isso está errado. Sempre fica no ar aquela questão: quem está certo, quem está errado? Será que, diante dessa pandemia, será que o presidente está certo, os prefeitos e os governantes, os governadores estão errados? Então, onde está certo, onde está errado? Está certo, queridos, quando o líder, o governador, o prefeito, o presidente, eles buscam o bem-estar do povo, do geral e principalmente o povo mais necessitado. Nós não queremos entrar em pormenores relacionado à política, até porque o tema nos conduz a isso. Mas a minha intenção, de fato, não é essa. É como apresentar aqui para os irmãos, abordando esse capítulo 13, trazendo dessa compreensão do que nós podemos considerar. Queridos, se faz necessário, amados, se faz necessário observar aqui de que Deus, a orientação aqui do apóstolo Paulo para o crente e por extensão a nós, como cidadão, deve responder apropriadamente ao governo. Caso contrário, o apóstolo Paulo diz bem claro, caso contrário, viola as ordenanças divinas. Ou seja, se acha em rebelião contra Deus. Então, queridos, é interessante, notório, considerar aqui, queridos. No verso 3 e o verso 4, aqui, o apóstolo Paulo diz que Deus o fez para promover a paz pública. Então, as autoridades foram promovidas por Deus para promover a paz pública. A consciência exige de mim, de você, de nós, que sujeitemos ativamente o funcionamento de um sistema que Deus institui para o bem-estar de todos. Queridos, é notório considerar, queridos, é notório considerar da compreensão
de que voltar ao centro do ensino de Paulo, de que o apóstolo Paulo disse que o governo como sistema é ordenado por Deus. A sujeição do cristão, do crente aos governantes é questão, queridos, de consciência. E isso expressa intenção de apoiar o governo como estrutura que Deus ordenou para o benefício da humanidade. Queridos, uma maneira pela qual apoiamos a nos sujeitarmos ao governo é obedecendo às leis da nossa terra. Nos sujeitamos, obedecendo, mas também nos sujeitamos, recusando-nos a resistir ao governo em seu papel legal de punir aqueles que infringem suas leis. É o que o apóstolo Paulo coloca aqui no contexto do verso 3 e 4. Do verso 3 e 4. A natureza da autoridade. Todo poder é limitado pelo poder divino. Se você puder ler lá em Oséias 13, verso 11, você vai perceber o que nós estamos falando. Eu não posso ser punido quando eu vou de encontro às leis que vão de encontro a Deus. Porque nós não podemos esquecer de forma alguma que o mais importante é obedecer a Deus. Importa ao homem obedecer a Deus. Até porque a palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que remediar. Obedecer é melhor do que desobedecer. Então, obedecer a Deus é melhor do que desobedecer às autoridades nesse contexto. A finalidade da autoridade, aqui, nós podemos compreender nesse verso 3 e 4, de que a autoridade constituída tem duas finalidades, e ambas importantes, ambas fundamentais, ambas essenciais para o progresso e a paz a todos. Primeiro, a finalidade da autoridade. Primeiro, promover o bem-estar. Está aqui no verso 3 e 4. Promover o bem-estar do povo e não deles. O presidente não pode pensar nele, o governador, o prefeito, seja quem for, o líder, não pode pensar nele. Ele tem que pensar no bem-estar do povo. Ele não pode estar lá para fazer benefício para ele, para dar o melhor para ele. É isso que o apóstolo Paulo apresenta nesse contexto, de que promover o bem-estar. Se a gente for lá em Romanos 12, no verso 9, a gente vai ver isso de perto. Lá no verso 17 até o verso 21 de Romanos 12. O dever das autoridades, queridos, é promover o bem-estar e coibir o mal. Observe no verso 4. Não é o dever do Estado castigar o povo, prender o povo. Não. É o dever de trazer, de dar o bem ao povo, mas punir na hora coerente, na hora certa.
Queridos, observe que promover a dignidade humana, estabelecer a justiça social, defender a liberdade, é dever das autoridades. Coibir os preconceitos é dever das autoridades que foram instituídas por Deus. Defender os humildes, os fracos, os pobres é dever das autoridades, pois elas foram instituídas por Deus. É isso que o apóstolo Paulo apresenta nesse contexto. É isso que nós podemos tirar aqui das palavras, do ponto de vista do apóstolo Paulo. Queridos, não podemos ser corruptos, imorais, imparciais com o governo que não busca o bem-estar da sociedade. Queridos, quero caminhar aqui para a conclusão, mas antes quero ler o verso 4, o verso 5, quer dizer, e diz: é necessário que me estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Eu vou falar aqui 3 vezes, citar 3 vezes: dever de consciência, dever de consciência, dever de consciência. Ei, olhe para mim, por favor, pense nisso. É o dever de consciência obedecer, sujeitar as autoridades. Queridos, o que Paulo escreve em Romanos 13 nos ensina que devemos agir sempre com uma boa consciência para apoiarmos a regra da lei. Mesmo quando meu compromisso com a lei de Deus me obriga a atingir a lei da sociedade. Queridos, de fato, e é fato, nunca é fácil viver com a tensão que sentimos como cristãos, como crentes, entre nosso compromisso com Deus, cujos valores são frequentemente muito diferentes dos valores de nossa sociedade. E nosso compromisso, queridos, de vivermos como bons cidadãos do mundo dos homens. Por isso que nós precisamos honrar, vivermos de forma que agrademos a Deus, andando de contramão, andando na contramão, contrário a este mundo. Por isso, queridos, nosso dever como cristão, como crentes, como devemos relacionar diante das autoridades, é obedecendo, sujeitando naquilo que vai de vontade com a vontade de Deus. Que Deus, pois, nos abençoe, que nós possamos compreender e entender a sua vontade.